Raimundo Santos, aposentado da Polícia Federal, professor de curso de formação de delegados e peritos dessa importante instituição na Academia Nacional de Polícia Federal. Ex-campeão brasileiro de boxe, com passagem por diversos países, ele que é um abnegado esportista e em especial no segmento de boxe. Raimundo, o que foi fundamental para essa sua trajetória de sucesso nas hostes da Polícia Federal e na esfera esportiva? Mascarenhas, minha verdade é o seguinte, eu quando fui entrar no esporte, eu tinha naturalmente 12 anos. Conheci naturalmente o boxe através das notícias, do noticiário do Éder Joffre e de outros campeões mundiais da época. E naquela oportunidade eu fui para o Exército Brasileiro. Fui ser militar na Revolução de 64. De lá para cá, me deu todo o incentivo possível para que eu pudesse então entrar no esporte e dar seguimento à minha vida esportiva a nível nacional. De forma que eu hoje me sinto realmente muito feliz e íntegro a minha vida profissional de esportista e como também como pugilista que fui. Agora, gostaria de dizer a você, se não tivesse a disciplina que tive, nada seria. O que dizer de sua carreira no boxe e quais as personalidades que serviram de referência a essa sua trajetória? A minha referência no boxe foi naturalmente, primeiro, Joy Louis, nos Estados Unidos, um dos grandes campeões pesos pesados americanos. Depois, no Brasil, Éder Joffre, do qual eu treinei na academia do pai dele, treinei com o pai dele, José Aristide Joffre, no edifício Pompeia, na Santa Efigênia, em São Paulo. E foi os meus a minha referência, os meus verdadeiramente treinadores e que me fizeram com que realmente eu nunca mais abandonasse o boxe e não desse para entrar em caminho para praticar nenhuma maldade com ninguém. Ser um grande atleta, ser um cidadão obediente e disciplinado. Esta verdadeiramente é uma das grandes referências que o jovem tem que ter hoje. É um grande atleta, um grande desportista com a verdade e ensinar o esporte correto como ele deve ser. Raimundo, como surgiu o boxe, considerado uma nobre arte? Quais as fases mais importantes e os nomes que, no seu entendimento, abrilhantaram esse segmento esportivo? O boxe vem antes de Cristo, em 1738, 48, por aí assim. Tanto a luta livre também, naquela mesma época, se lutava de nu e de mãos amarrado com ligas de couro. E lutavam nus, sem limite de ronde, até um homem eliminar o outro. Em 1889, houve a regulamentação de um grande nobre inglês chamado Barão de Copeldam. Esse cidadão, então, disciplinou o boxe, administrou o boxe e começou a ranquear o boxe para títulos mundiais. É por isso que se chama-se a nobre arte, porque foi um barão, uma pessoa de grande influência lá na Inglaterra, que realmente deu seguimento ao boxe. Por isso que o boxe hoje existe e se chama-se a nobre arte. Com o surgimento do MMA e o UFC, o que foi preponderante para esse declínio em que pesa a modalidade fazer parte dessa nova tendência? Nós no Brasil temos o costume e o hábito de plagiarmos sempre o que vem de fora. Em 1950, nós tínhamos da Bahia aqui um grande atleta chamado Valdemar Santana. Naquela época, um dos maiores lutadores da região, não tinha ninguém para competir com ele. Quando apareceu no Rio de Janeiro a família Gracie, que já vinha de Belém do Pará com o jiu-jitsu na mão, com o judô, que o jiu-jitsu foi incorporado com o judô por Yoshida, um japonês que já estava no Brasil radicado há muitos anos. Daí começou a se divulgar, entendeu? A luta livre americana. Naquela época lutava sem limite de ronde, da mesma maneira que se lutava no início do boxe. Então foi se divulgando essa história. Na Bahia então, em 1954, 55, 60, aí em 65, 68, 69, apareceu um dos grandes jovens brasileiros chamado Euclides Pereira de Macedo, que ganhou a família Santana, todos eles, Maneca Santana,
Todos 5 vezes. O Valdemar Santana ele ganhou 5 vezes. E apareceu também um cidadão chamado Ivan Gomes, que levou a luta livre daqui do Brasil, do Nordeste brasileiro, da Paraíba, para os Estados Unidos, não, para o Japão. E lá no Japão, porque o Japão tinha meio de comunicações muito mais eficientes que nós no Brasil, na América Latina, começou a se divulgar para o mundo todo, e daí começou a aparecer o MMA, que era uma luta misturada com todas as outras lutas, como o judô, o jiu-jitsu, o savate, o taekwondo, o aikido, o boxe, entendeu? A luta livre tornou-se então um nome em inglês, MMA ou UFC, mas nós ainda conhecemos como luta livre ou vale tudo. Mas o boxe continua presente nessa modalidade. O boxe é fundamental porque o boxe não tem MMA, não tem savate, não tem taekwondo, não tem aikido, não tem sumô, não tem nada. Porque as mãos, entendeu? É um componente super importante na vida do ser humano. Também no segmento de boxe surgiram várias associações, integrando federações e confederações. Muitas delas, infelizmente, clandestinas. Como é que se deu a proliferação de tantas entidades? A primeira participação que houve foi justamente a preocupação dos dirigentes de federações no estado da Bahia a ranquear seus atletas e mandar para a Confederação Brasileira e não receber nenhum retorno sequer financeiro de qualquer espécie. Um atleta, vamos dizer assim, de grande fundamento, no ápice de sua categoria. Um atleta como o Popó e como o Luiz Cláudio Freitas, como outros e outros. O que acontece? O descontentamento veio na Lei 9.615, onde dizia que a Confederação Brasileira receberia 100 milhões de dólares, entendeu? Para gastar entre elas e os que fossem classificados para competir no campeonato mundiais, mas no campeonatos olímpicos e pelo Comitê Olímpico Brasileiro, e nada para as federações dos estados. O que aconteceu? Os presidentes de federações, aqueles que realmente tinham atletas bons, não ranqueavam seus atletas para entregar à Confederação Brasileira, e começou a surgir, através da Lei Pelé, os clandestinos fazendo associações de boxe, sem se importar em filiar à Confederação Brasileira. Então, as associações, as federações de boxe profissionais e de boxe amador que não são filiadas à Confederação Brasileira não tem valor nenhum o título, não disputam Olimpíada, não disputam Pan-Americano, não disputam Sul-Americano, não abre as portas do Campeonato Mundial para o esporte, de forma que ficamos a ver navios. Hoje nós temos várias entidades no Brasil e no mundo criando, dizendo que tem vários campeões mundiais clandestinos sem nenhuma validade. No Brasil nós só conhecemos 3 campeões mundiais. Primeiro, campeão do mundo brasileiro, chama-se Éder Joffre. O segundo, chama-se Miguel de Oliveira. E o terceiro, chama-se Acelino Popó de Freitas. Pois bem, aí a clandestinidade do boxe continuou dessa maneira. Apareceu federações ranqueando seus atletas, preparando os seus atletas para competir, dizendo eles que era o campeão sul-americano, pan-americano, latino-americano, são os verdadeiros cinturões de latas, que não valem nada. Chega nas cidades, se dizem campeões disso e daquilo, mas não são campeões de nada, leva o dinheiro do povo e acabou a história. Por culpa de quem? Por culpa da administração da Secretaria de Esporte dos municípios, por culpa do Ministério Público, que precisa investigar se o atleta verdadeiramente é atleta, porque poderá acontecer morte em cima do ringue, o atleta poderá morrer porque não tem conhecimento técnico do boxe, não tem o conhecimento dos fundamentos técnicos do boxe. Porque o boxe é uma arma para qualquer cidadão em qualquer parte do mundo. Raimundo, até que ponto o desporto, e em especial o boxe, contribui para o desvio de jovens das drogas e, por extensão, da violência? Essa é uma pergunta maravilhosa, porque eu lhe digo o seguinte: aquele cidadão que não tem nada a fazer, a mente está vazia, é uma arma verdadeiramente preparada para servir a qualquer instituição, a qualquer entidade no mundo. Principalmente a maligna, onde se ganha dinheiro com mais facilidade, que é o tráfico, que é hoje o que se fala no mundo inteiro, é o tráfico, entendeu? Entre outros assuntos, roubo e etc. Pois bem, o boxe simplesmente prepara o homem para ser um homem digno, para ser disciplinado, para ser naturalmente preparado para a vida,
Porque, além de ser disciplinado, ele tem que ser um cidadão decente, correto, entendeu? Porque o homem, quando ele vai lutar, ele tem que ter dignidade e postura. E se ele não tiver na vida isto, ele não será um grande homem. E o boxe pratica isso. Urbanidade administrativa, não, urbanidade e solidariedade perante seus companheiros e consolidação na sua vida esportiva. Porque ele dá um mérito e uma direção, entendeu? De maneira de que você tem que viver com dignidade e com seriedade e respeitando a todos. E principalmente os mais velhos. Muito se questiona a respeito do ranqueamento de atletas. Apregou-se que há ranqueamentos clandestinos que acabam confundindo a população e entidades governamentais. O que é preciso para que tenhamos um ranqueamento de veras oficial? Nós temos uma simplicidade muito grande, que é justamente procurarmos a cbbbox.com.br, que é a Confederação Brasileira de Boxe, que ranqueia todos os atletas para o mundo do boxe. Ou procurar Liga Regional de Boxe do Estado da Bahia, do qual eu sou presidente, ou então a Federação Baiana Olímpica de Boxe, com o Joilson Santana, 8º das Olimpíadas de Seul. Essas instituições são legalizadas junto à Confederação Brasileira. As demais é meramente fantasiosas. Quais são os requisitos necessários para que os lutadores possam subir ao ringue para lutar? Primeiramente, ele terá que ser um boxeador amador, ser ranqueado, ter 15 lutas ganhas, sem perder uma no ranking amador. Quando for passar profissional, ele terá que fazer uma luta de 8 rounds com um profissional da Confederação Brasileira, para poder então, se ele ganhar a luta, ele tem que ganhar a luta para ser ranqueado e passar profissional. Se não tiver isso, não é profissional, entendeu? E terá que fazer, antes de todas as lutas, os exames médicos de praxe, eletrocefalograma, eletrocefalografia, eletrocardiograma, parasitológico de fezes, sumário de urina, todos os exames capazes de dar ao homem capacidade para ele competir. E autorização, naturalmente, da instituição do qual ele representa para lutar. E informar as autoridades presentes de que aquele cidadão é campeão disso e daquilo e que vai disputar um título naquela cidade, para evitar contestações de terceiros. Várias academias funcionam na clandestinidade e, o que é pior, com instrutores não habilitados. Até que ponto alunos estarão propensos a acidentes com lesões irreversíveis e até a terem suas vidas ceifadas? Nós temos isso aqui em Santo Antônio de Jesus. Instituições dizendo que é filantrópica, tratando o boxe como se fosse um esporte qualquer. E amanhã nós já temos gente loucas aqui dentro que pratica o esporte, que pratica boxe, que boxeiam, sem nenhum treinador habilitado, treinado e preparado para poder administrar os combates. Então, é um grande perigo. O Ministério Público tem que entrar nessa questão, porque daqui a pouco nós estamos aqui com mais de meia dúzia de loucos, entendeu? E boxeadores voluntários dando murro nas festas, nos pais de família e na própria polícia. Por quê? Por falta de fiscalização, por falta de preparação técnica e de professores habilitados para ensinar o boxe. Vários lutadores hoje estão acometidos do mal de Alzheimer. Isso é uma característica do boxe? Muitas vezes não são, mas muitas vezes sim, porque um nocaute no ponta do queixo, quando se leva direto em linha, um cruzado de esquerda ou de direita, que ataca o cérebro, naturalmente esse cidadão no futuro terá uma sequela muito grande. E mais, o ranqueamento não. O treinamento dele, as lutas dele, a constante tempo de lutar, porque um lutador, quando ele é nocauteado, ele tem que passar 6 meses para depois lutar. Automaticamente aqui, os gananciosos do dinheiro, ou público ou particular, eles botam o cidadão para lutar com 30 dias, com 8 dias. O cidadão foi nocauteado, ele tem que descansar no mínimo 6 meses. E para o médico se cuidar, para se tratar, para poder então voltar a lutar, ou então ser aposentado do boxe. Então, é muito perigoso. O Alzheimer pode ser uma consequência realmente dos lutadores mal administrados e mal orientados no boxe. Quais as dificuldades hoje enfrentadas pelas agremiações esportivas no que tange a patrocínio, principalmente por parte do poder público? Principalmente por parte do poder público. Uma grande burrice dos órgãos públicos não colocar um esporte desse, um esporte olímpico,
em evidência, porque eu acho que a preferência dá para o cidadão ser ladrão, roubar, ser assaltante, fumar droga, de que entrar no esporte que vai dar uma disciplina a ele, igual dá no militarismo. Pois eu vim de lá, do esporte, eu sou de família realmente humilde e hoje vivo numa boa. Sou aposentado do Departamento de Polícia Federal, entendeu? Tenho uma casa boa para morar, tenho um carro bom para morar, mas quem me deu foi o boxe. Mas se eu fosse entrar naturalmente nessa história de que realmente fazer boxe, lutar boxe para bater nos outros, eu já estaria ou na vala, morto há muitos anos, ou então estaria louco dando trabalho aos meus familiares. De forma que hoje sou um homem digno, entendeu? E que careço respeito em todo lugar do mundo onde eu ando e tenho grandes amigos, entendeu? Se vocês quiserem notificar, vocês procuram o blog de Raimundo Santos, a vida de Raimundo Santos, blogspot.com, que está lá um pouco da minha vida. Daniel Fux foi um dos maiores árbitros do boxe no mundo e hoje um dos grandes empresários nessa área. O que dizer de sua contribuição ao desporto? Daniel Fux é um dos grandes empresários do boxe no mundo, um dos maiores árbitros que eu conheci no mundo, um cidadão de uma elegância fantástica, um cidadão que duvido a vocês ter a dignidade de um homem daquele, não só pela urbanidade que lhe trata, também pela maneira como lhe recebe. Não tem frescura igual o baiano, fresco para receber qualquer pessoa nos seus gabinetes. Nós vivemos aqui e somos iguais. E Daniel Fux é assim. É maravilhoso, como nós conversamos com ele há poucos dias no telefone, você viu, está aí nos meios de comunicação, é representante da Rede Globo, entendeu? E é um cidadão de primeira linha, é um número um. Não é porque é meu amigo que eu estou falando isso, eu dou valor a quem me dá valor. O cidadão não me deu valor, eu não dou valor a ele nenhum, eu não vou precisar do cara que não precisa de mim. Se precisar de mim, eu estou à vontade, à disposição de qualquer um. Agora, com seriedade e com respeito, que o respeito é muito importante na vida da gente. A TV Sage agradece, o espaço está aqui aberto às suas considerações finais. Eu fico agradecido à TV Sage, que tem esse canal de liberdade na cultura santo-antoniense, de poder proporcionar à pessoa a falar não só do esporte, como de outras coisas qualquer, porque é uma TV que está surgindo que, com fé em Deus, vou ver brilhando, entendeu? Numa maior grandeza na vida esportiva e em outras atividades que nós temos no nosso município, no nosso estado, e com certeza com a direção que tem em vossas mãos, vai muito longe. Agradeço a TV Sage e tenho dito, ninguém divulga mais o esporte, ninguém divulga mais essa cidade do que a TV Sage.